Olá, aqui é Ulisses Branco, do Centro Evangelístico Internacional, Pastor Rafael. Venho trazer aqui essa meditação para você, é um diário, e uma delas me chamou a atenção, apesar de não ser do dia de hoje, mas que diz assim, a hora do entardecer. Vou ler aqui com você. Se você ainda é jovem, cheio de energia, talvez tenha dificuldades em sentir compaixão pelos sentimentos que afligem muitas pessoas de idade. Mas aqueles que já passaram da metade da jornada da vida e começaram a descer a ladeira do sol poente podem gostar do que o salmista Davi disse. Fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, 25. E como o processo de envelhecer muitas vezes traz consigo dor e perdas, certas pessoas poderiam desejar em vão que seus dias de primavera nunca tivessem acabado. No entanto, o que o ensaísta e teólogo F.W. Branham, eu acho que se pronuncia assim, disse: um dia meu pequeno dia de vida vai abrandar-se no entardecer. Minhas horas do pôr-do-sol virão. E então, sei que do anoitecer surgirá um amanhecer mais bonito do que qualquer amanhecer que já experimentei. Dos últimos matizes do pôr do sol amanhecerá um dia que nunca conheci antes. Um dia que vai restaurar para mim tudo o que os outros dias me tiraram. Um dia que nunca se esvanecerá em um crepúsculo. Por isso, não importa onde nós nos encontramos em nossa peregrinação em direção ao céu. Se estamos caminhando com Jesus, podemos nos regozijar. E como sabemos que o nosso Pai Celestial permanecerá conosco até nossa jornada na Terra terminar, podemos ser gratos pelas sombras prolongadas e pelo pôr do sol. E vem a pergunta, você está caminhando com Jesus rumo ao lar eterno? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Apóstolo Paulo. E essa leitura está baseada no Salmo 92, do versículo 13 ao 16, trazer aqui a palavra de Deus para a sua vida, essa palavra que nos dá vida. O justo brota como a palmeira, cresce como o cedro do Líbano, plantadas na casa de Yahvé, ou seja, o eterno Deus Todo-Poderoso, brotam nos átrios do nosso Deus, dão frutos mesmo na velhice, cresce como o cedro do Líbano, plantados na casa de Yahvé, o eterno. Dão frutos mesmo na velhice, são cheios de seiva e verdejantes, para anunciar que o Eterno é reto, meu rochedo, nele não há injustiça. Então eu quero trazer essa palavra para você, eu já tenho cerca dos meus 45 anos, não sei quando você vai ver essa mensagem, talvez eu tenha mais. As pessoas na sua velhice costumam relembrar, naquele tempo eu era mais jovem, era mais ávido, era mais ousado, ou naquele tempo podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Aproveite esse momento que você está vivendo, sabe? Vamos aproveitar os ciclos da vida. Você que é jovem, mais jovem, adolescente, jovem, está começando a vida no mercado de trabalho, comece a se preparar, entenda que a velhice vem aí. É um fato, a não ser que você morra no meio do caminho, enquanto Jesus mais cedo, porque ninguém sabe do dia de amanhã, a gente tem que aproveitar o agora, a gente não sabe o que vai ser o depois, não sabe do amanhã. Jesus disse que a cada dia basta o seu mal, que ele não deve se preocupar, porque ele cuida de nós. Então, não se preocupe, com a solidão que muitas vezes vem com a velhice, com a perda de esposo, de esposas, infelizmente de filhos, ou de pais, essas perdas que vão mexendo com a gente, e coisas que acontecem durante a caminhada que marcam a gente também. Então, eu trago para você a seguinte palavra: existe uma coisa chamada solitude, que é diferente de solidão, que é você aprender a amar a você mesmo. Você vai viver com você todos os dias. Então aprenda a se admirar, a se amar, a entender
e a buscar cada vez mais a Deus, porque Deus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, até ao fim dos nossos dias. Então, e diz também lá o apóstolo Paulo em Filipenses 1,6, que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. E se você vê na Bíblia, né, Moisés, se você contar ali, que a Bíblia diz que ele ficou 40 anos ali entre o Egito e quando ele fugiu do Egito e quando ele recebeu o chamado lá na sarça ardente. Mais 40 anos que o povo ficou no deserto. Né? Mais 40 anos que ele viveu lá com Jetro, sogro dele antes do chamado. Então cerca de 120 anos. Abraão foi chamado com cerca de 80 anos, diz alguns teólogos estudiosos. Recebeu a promessa dele aos 100 anos, né, quando teve Isaac. Sarai com 90, Sara, né, com 90. Então, e tem muitos exemplos no mundo secular. Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60 anos, né, o dono de uma grande rede de frangos nos Estados Unidos, que tornou famosa, virou franquia. Não vou falar aqui para fazer patrocínio de ninguém, mas ele, na velhice que ele começou, né, nos seus 60 e tantos anos, que ele teve essa ideia e se tornou aí um milionário, uma pessoa famosa no mundo. Então não se preocupa com isso. Não deixe seus sonhos morrerem porque você chegou a uma certa idade. Não deixe as limitações, as doenças que são naturais de virem com a idade, ou até que a gente plantou durante a nossa mocidade, de má alimentação, de até não se preparar financeiramente para o futuro, isso abalar você. Não, trabalhe com o que você tem agora, comece agora. O tempo que tem que se viver é hoje. Hoje é o principal. Não importa. E você que é jovem, já vai entendendo que, tem que me preparar para a velhice, para quando chegar a velhice. E vai aproveitando cada ciclo de vida que vai acontecendo. E a gente saber admirar, aproveitar esse dom maravilhoso que é a vida. Né? Hoje eu tenho maturidade que eu não tenho quando eu era jovem. Hoje eu sei fazer investimentos que eu não sabia quando eu era jovem. Hoje eu tenho uma condição financeira que não tinha quando eu era jovem e posso aproveitar certas coisas. Né? Talvez não aproveite como certos jovens. Então, você pode, né, através de um geriatra que cuida da saúde dos idosos, cuidar bem da sua saúde, né? Procurar no posto de saúde, ou se você tem plano de saúde, procurar, né, um geriatra, ver como você pode ver melhor, um nutricionista, enfim. Então você não desanime, mas viva a vida com cada fase com que ela tem, entendeu? Talvez você não tenha conquistado algumas coisas e isso te frustre, mas não deixe seus sonhos morrerem. Enquanto você estiver vivo, ainda há esperança, ainda há possibilidade das coisas acontecerem. Porque você não sabe do dia de amanhã, alguma coisa pode acontecer, Deus pode operar um milagre, alguma pessoa pode te abençoar, ou como não pode não acontecer, mas você mesmo, por você mesmo, buscar, estudar, ver coisas. Tem exemplos de pessoas que se alfabetizaram na sua velhice e conquistaram coisas. Pixinguinha, Vila Lobos mesmo, foram serem considerados depois de idosos, depois de velhos, depois de anos de caminhada. Né? Temos tantos exemplos aí na vida. Né? Papa Chiquinha Gonzaga, falando de mulher, né? Então, a Ruth Cardoso, né? Esposa do ex-presidente Henrique Cardoso, depois da velhice dela, começou a fazer trabalhos sociais, ajudar muitas instituições. Não estou aqui fazendo política, tá, gente? Só estou citando exemplos. Assim como citar um outro exemplo, que foi o vice-presidente José Alencar no primeiro governo Lula, né? Que ele era na juventude ele correu atrás, mesmo sendo analfabeto, buscou estudo,
aos 16 anos já tinha a sua primeira lojinha e foi crescendo, se tornou um dos maiores empresários têxteis do Brasil e lutou contra um câncer e não deixou que esse câncer parasse ele. Pelo contrário, ele continuava ali na vice-presidência, fazendo as coisas de vice-presidente, ou até como presidente, quando o presidente viajava ou se ausentava, ele assumia a cadeira de presidente, e ele ali, junto com o Congresso, editou algumas leis. Então, não tenha medo da velhice. Aproveite a velhice. Aproveite, né? Alguns chamam de melhor idade, né? Mas, enfim, independente do nome que se dá, aproveite a sua vida nesse momento, agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? E as dores, as coisas do passado, as dores das perdas, as dores das frustrações do que não aconteceu, entregue na mão de Deus e confie em Deus. Que Deus tudo sabe e tudo fará por nós e estará conosco. E quanto mais a gente ora, mais lê a palavra, mais comunhão a gente tem com Deus e mais a gente aproveita a vida. Independente, sozinho ou com alguém. Nós que busquemos amizades, busquemos pessoas, vamos nos inserindo tem corais, tem grupos em igrejas, né, células, em algumas igrejas, né, se reúnem com outros nomes em estudos bíblicos. Então procure ser ativo, procure não se entregar ao desânimo, à perda de potência, que talvez a proximidade da morte venha lhe dizer. Não tenha medo, tenha fé, que é o contrário de medo. Fé, que é aquilo que nos revigora, tem esperança. Não de esperar que as coisas caiam do céu, mas de esperançar, de ir fazendo, esperando que as coisas vão acontecer. E principalmente o amor pela vida, o amor por Deus, o amor que, sabemos mesmo quando morrer, nós teremos um lar celestial, estaremos junto com o Pai. Então que o Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, aquele que está conosco todos os momentos de crise, de angústia, Ele sabe e está conosco, está com você, está comigo. E nós estamos aí juntos. Então vamos aproveitar cada momento. Seja jovem, adolescente, meia idade, adulto, idoso. Aproveite esse momento e cuide-se. Cuide-se. E aí, como já tem geriatras, tem profissionais, terapeutas. Cuide-se. Guarde o seu coração, guarde a sua alma, para que no fim dos seus dias você não se arrependa de que não viveu uma vida. Não esteja morto em vida. Esteja vivo, mais vivo do que nunca. Silvio Santos lutou, batalhou. E na sua meia-idade que ele conseguiu o SBT e na sua velhice conseguiu ser milionário e expandir. Einstein, estudou pra caramba. E foi reconhecido na velhice, quando ele descobriu a questão do universo, as teorias dele. Talvez o reconhecimento venha na sua velhice, não venha na sua juventude, mas esteja em paz em relação a isso. Que a paz, principalmente a paz de ter Deus em nossas vidas e de aproveitar a vida como ela é, do jeito que ela está, e fazer o possível para mudar, que nem tudo a gente tem controle da vida. 90% nós não temos controle, mas dos 10% a gente tem controle. Faça alguma coisa. Você que é jovem, prepare-se para a velhice. Você que já está na velhice, aproveite a velhice, cuide das enfermidades, as perdas que você teve, entregue ao Senhor para que Ele preencha esse vazio no seu coração. E que você saiba, que a gente aprenda e saiba, como diz o poeta Roberto Carlos e Erasmo Carlos em sua vida, é preciso saber viver.
Então que a gente saiba aprendendo a viver, né? Deixando a vida nos levar, mesmo que as coisas estejam não tão favoráveis, sabendo que é a vida. E o poeta diz, é bonita e é bonita. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe a sua vida, o seu agora, o seu momento. Viva isso. Seja cheio de vida e de esperança, de alegria. É isso que eu desejo e oro para que você tenha. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.